Bom dia a todos. Ahm, Pediram para vir falar da importância do brincar neste Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho. Sou Inês Torrado e sou pediatra e para vos dizer que brincar é das atividades mais sérias que as crianças podem desenvolver. Em toda a história da humanidade as crianças brincaram, brincam em todas as latitudes do mundo inteiro. Até em todas as circunstâncias adversas da vida, as crianças brincam quando podem. Na guerra, nas catástrofes, até na doença. Até para os pediatras é um sinal de doença grave quando a criança deixa de brincar. É um sinal de alerta pela gravidade da doença. É uma atividade que é de tal maneira fundamental para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento e com impacto duradouro para a sua vida adulta, que foi considerado como um dos direitos fundamentais da criança na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de tal importância como para o direito da saúde, o direito da habitação, o direito à educação, o direito à segurança. Muitas vezes os pais, numa era agora que, nesta sociedade em que se valoriza muito os conteúdos académicos e os desempenhos de atividades programadas, muitas vezes os pais queixam-se, ele não faz nada de jeito, ele está a perder tempo, mas desenganam-se que na realidade é necessário investir no brincar da criança e a importância dos pais entenderem esse assunto. Portanto, hoje em dia, até porque nós já o sabíamos do ponto de vista intuitivo, mas hoje em dia, com os avanços das neurociências, do ponto de vista documental, conhece melhor o cérebro das crianças, conhece melhor o funcionamento do cérebro e o desenvolvimento das crianças. Sabemos que ele se desenvolve de uma forma muito intensa nos primeiros anos de vida e o brincar é o motor desse desenvolvimento a nível de todas as áreas do desenvolvimento, quer da parte sensorial, numa fase inicial, motora, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista criativo, emocional e até social. Não é? Ele começa a brincar por imitação. De início, no primeiro ano de vida, ele confunde-se com o corpo da mãe, ele está separado dela fisicamente, mas não emocionalmente, ele está a construir a vinculação à mãe, para ela ter uma base segura e de confiança para então depois virar para fora e explorar o mundo. E é através do brincar, através do cantar, do toque, do embalo, deste namoro entre a mãe e o filho, ao ritmo do bebê, sincronizado com o bebê, que a criança vai começando brincando com a sua própria mãe. Vai explorando o corpo, os buracos, os cabelos, através do aleitamento materno também, que é uma ótima forma de contacto pele a pele, não é? De estimulação sensorial a um bebê, numa altura que ele ainda não se mexe. Não é? Depois vai preparando as mãos para começar a agarrar nos objetos, vai começando a preparar os pés, levando-os à boca perto dos 6 meses também, para preparar o deslocamento, a deslocação e a marcha. E pouco a pouco ele vai se afastando também e vai começando a explorar o mundo à sua volta. Não é? E através, o motor é na realidade este brincar, de explorar, de se dar prazer, de se entreter e pouco a pouco vai imitando o que fazem os adultos. Não é? Eles a partir de um ano começam a imitar os próprios objetos que as pessoas usam e fazer de conta que cada vez mais, no fundo, num jogo de faz de conta, imitando as tarefas domésticas, imitando as profissões, e é nesse jogo que faz de conta que ele vai reproduzindo e vai percebendo o que é o mundo dos grandes, não é? Depois, pouco a pouco, eles também os sentimentos são muito intensos na infância. Agora, a forma de os exprimir e de lidar com eles ainda é muito frágil. Mesmo nas crianças que já têm linguagem adquirida, é muito frágil, é muito difícil eles verbalizarem o que sentem. E, mais uma vez, é através do brincar que eles vão conseguindo dar oportunidade aos adultos de entenderem o que eles estão a sentir. Não é por acaso que é dos instrumentos mais importantes para avaliar uma criança, mesmo na consulta de pedopsiquiatria ou de psicologia. Por outro lado, é através de inventar histórias, aliás, é muito mais importante a história que ele inventa, a vida que ele dá aos brinquedos, do que propriamente o brinquedo em si. Não é? O que importa é o processo de inventar, o processo de se dar prazer e de explorar que é importante. E é através desse brincar que ele também vai, conforme vai sendo mais crescido e vai cada vez com atividades mais complexas em todas as áreas, não é? Ele vai começando primeiro só a gatinhar e a pôr-se de pé, mas depois às tantas já cada vez vai crescer, vai correr, vai trepar, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai subir às árvores, e cada vez as atividades vão se complexificando em todas as áreas, não é?
cada vez mais ele vai podendo brincar com os outros, ao princípio só com a mãe, depois vai explorando mais a casa e depois já numa fase em que ele já consegue explorar o mundo e também interagir a partir dos 2, 3 anos, a partir com outras crianças, não é? E cada vez mais crescido começa já a perceber que alguns jogos têm regras e vai desenvolvendo uma série de competências sociais em que ele tem que aprender a esperar, em que tem que aprender a respeitar a regra, não pode ser sempre o primeiro, pode ganhar, mas também pode perder e, portanto, vai ter que também gerir, para além das regras do jogo, que mais tarde vai aprender as regras da sociedade, não é? Os limites da vida, mas também se autorregular muitas vezes porque tem que esperar, porque não se pode ganhar sempre, porque ficamos zangados ou estamos muito eufóricos porque ganhamos, não é? Mas também os valores da amizade, os valores do respeito, o valor da ajuda e da solidariedade. Portanto, no fundo é uma escola de tudo o que nós vamos precisar pela vida fora e vai nos marcar pela vida fora, porque as infâncias, sobretudo se for o brincar partilhado com o afeto e com muita partilha de prazer, vai marcar memórias que vão ser importantes nós recordarmos quando formos adultos. Por outro lado, hoje em dia as crianças têm uma sociedade que vai evoluindo depressa, não é? Cada vez há menos irmãos, cada vez os espaços são menores, quer onde eles moram, quer em termos de acesso à natureza. A rua tornou-se mais insegura, tornou-se perigosa, as crianças também estão menos tempo com disponibilidade pela desregulação dos horários dos pais, portanto a disponibilidade dos pais vai-se reduzindo, não é? E cada vez é mais difícil haver um espaço de qualidade para as crianças poderem também explorarem esse lado do brincar. Portanto, não precisam de excesso de brinquedos, não precisam de brinquedos pedagógicos, eles não têm que aprender nada, o brincar é espontâneo, é livre, é um processo que ele próprio vai procurando e não deve ser distraído dele próprio. E agora com a entrada das internets e dos ecrãs na vida das crianças, que entrou de uma forma extremamente rápida e não nos deu tempo nem sequer para nos percebermos bem os efeitos secundários, embora tenha o seu valor evidente dos ecrãs, mas não conseguimos ainda nem os adultos regularem bem os tempos de ecrãs, nem as crianças aprenderem-se a autorregular. E, portanto, é necessário, e já se sabe hoje, também baseado nas neurociências, dos efeitos secundários, dos impactos dos ecrãs em exposições muito precoces ou durante muito tempo, exatamente no desenvolvimento das crianças. Portanto, percebe-se que nós temos que mexer com as mãos, nós temos que mexer com o corpo, nós temos que mexer com as emoções, nós temos que mexer com as ideias e temos que interagir uns com os outros pela linguagem, daquilo que foi dito acima, para, no fundo, fazer um desenvolvimento mais saudável. Os ecrãs são demasiado rápidos, são sobreestimulantes, são demasiado... a criança fica passiva, em vez de ser, ao contrário, de encher uma folha ou de ter que imaginar uma história ou ter que inventar, dar vida aos brinquedos, é uma atitude muito ativa, não é? Ele está completamente implicado nesse esforço, não é? Nos ecrãs ele está passivamente a ser entretido com fantasias pré-fabricadas e cada vez que ele não estiver sozinho ou aborrecido, ele vai ter dificuldade em recorrer ao seu mundo interior, às suas ideias, aos seus mecanismos de se regularem e de se poder dar prazer, que é no fundo essencial pela nossa vida fora também. Portanto, eu acho que é importante os pais perceberem também que eles são sensíveis àquilo que os pais sentem em relação a eles, e é importante os pais valorizarem muito que o brincar é das atividades mais importantes que ele está a desempenhar, sempre que possam também partilhar com eles, até porque eles agora têm menos irmãos e precisam de brincar com outras pessoas, e portanto valorizarem estes tempos de partilha, de afeto e de prazer, que vão marcar as memórias também da infância e construir uma relação afetiva mais sólida entre eles. Por outro lado, exigir, através das sociedades e das comunidades em que se mora, que haja mais espaços lúdicos em que os miúdos possam se encontrar, as pessoas se possam encontrar, dar tempo nos pacotes laborais para os pais terem tempos de qualidades em família e penso que através também do brincar é das melhores formas, no fundo, que se ensina também a inclusão de crianças diferentes, que se aprende que há diferenças e a respeitá-las e a ajudá-los. Portanto, eu penso que através do brincar nós rehumanizamos a sociedade. É importante que os adultos não se esqueçam de brincar e das crianças que foram e continuam a estimular a brincadeira nas crianças. Obrigada.